dia, né, rapaziada? Boa tarde aí, provavelmente. É para você que vai estar chegando um pouquinho depois, gravando aqui por volta das 10 da manhã e vamos de atualização praticamente definitiva a respeito de Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, não deve ser mais, tá legal? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação, atualizar algumas situações aí de mercado do Botafogo também. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Aqui tem atualização todos os dias aqui de tudo que rola no Botafogo. E a gente começa, né, com a nossa resenha aqui, né, óbvio, com o assunto principal, com o tema principal sendo o Arthur Jorge. Antes disso, né, algumas atualizações, né, como por exemplo o Muniain, né, que deu um indicativo numa publicação que deve continuar, né, no São Lourenço para a próxima temporada. Né, tem a situação do Marlon Gomes, que até o momento não tem tantas atualizações. O Botafogo ele fez uma sondagem também pelo Cambeses, né, que é um goleiro reserva da equipe do Racing, é um goleiro promissor argentino, mas que vem sendo reserva da equipe do Racing porque o goleiro, né, que foi campeão da Sul-Americana, um chileno, esqueci o nome dele, mas bem experiente, né, bem rodado pelo futebol sul-americano. E tem também as saídas, né? Se você contar aí todos os jogadores em fim de contrato, o Adrielson voltou para o Lyon, né, jogadores que estão retornando de empréstimo, mas também estão encerrando seus vínculos e tudo mais, a gente tem nesse momento, se você fizer uma contagem rápida aí, Adrielson, Rafael, Tietê, Marçal, Eduardo, que deve ter anunciado a sua saída em breve, Romero, o lateral esquerdo Hugo indo para o Vitória, o quarto goleiro também, né, o Lucas Barreto, Gatito Fernandes, né, indo para o Cerro Porteño, o zagueiro Pablo, né, retornando de empréstimo para o Flamengo, além do Thiago Almada, evidentemente, né, indo para o Lyon, e o Chay, né? A gente tem dois jogadores aí, o Luiz Segovia, né, que eu falei que poderia ser aproveitado no Campeonato Carioca, a informação que se tem é de que ele deve ser negociado, um bom jogador, eu acho que poderia ser aproveitado, mas enfim, voltando do CRB, e o Chay, né, que estava emprestado justamente também para o CRB, encerra o seu vínculo e está livre do mercado. Então a gente está falando aí de 12, 13 saídas, só que dessas 13 saídas a gente tem um time inteiro, né, de futebol, né, a gente tem um time mais dois reservas, apenas um titular, né, que é o Almada. De resto, todo mundo está mantido, né, até esse momento, e o Botafogo vai ter que buscar novos jogadores aí no mercado, né, para suplente. O Botafogo está tentando fazer com que, já falei isso várias vezes aqui, tenha-se um banco, né, com custo-benefício maior, e não só um banco, o Botafogo tenha jogadores que possam disputar posição. Acho que essa é a grande questão. Hoje estava tendo aí um Botafogo que era muito claro, né? O Botafogo tem como muito claro o seu time titular. Claro, todo time, né, que de qualidade ele tem isso. Mas com o tempo, quando você forma elenco, você vai vendo alguns jogadores que eles vão disputando posição muito claramente. Ao longo dos últimos anos com o Flamengo foi assim com o Gabigol e Pedro, com, sei lá, o Bruno Henrique e o Michael, no momento que o Michael estava bem lá há uns 4 anos. No Palmeiras a mesma coisa, né, cara? Vez ou outra o Zé Rafael, outra hora foi o Richard Rios que pegou, a posição demorou, mas pegou posição. Aí depois surge o Estevão, né? Então, assim, se tem essa cultura do elenco, para que o Botafogo agora não tenha mais jogadores que são reservas. Né? O Eduardo era um reserva, né? Fato. Tietê era um reserva, Marçal era um reserva. Além de se rejuvenescer e se ter um custo-benefício maior na hora de ter esses atletas de banco, é para que eles não sejam necessariamente banco, para que eles de fato briguem por posição no time titular. Um exemplo é a busca pelo Marlon Gomes, né, para ser contratado. É um jogador que, na minha opinião, briga por posição para ser titular do Botafogo se chegar em algum determinado momento de 2025. Uma outra informação que ela chega agora, né, ela é referente ao Trabzonspor da Turquia, sondando, né, uma situação, né, demonstrando interesse no futebol do Júnior Santos, rapaziada. É aquilo, né, não tem jeito. A gente está falando de um time de qualidade e que, óbvio, né, a gente vai ter esses jogadores sendo especulados, né, e tendo interesse de clubes do futebol europeu. Acho bem difícil, honestamente, que o Júnior Santos saia nesse momento, a não ser, né, que seja, né, por um dinheiro bem avantajado para o Botafogo. Mas eu acho que o Júnior Santos não sai, não. E agora a gente fala aqui sobre a situação do Arthur Jorge, rapaziada. Muito simples, né, tudo que a gente tinha dito desde o começo se confirma. A gente sabe que é muito complicado trabalhar, né, com, não só opinando, mas informando num canal que depende muito que tem como público-alvo, né, um público apaixonado por um clube, nesse caso, que também é o meu clube,
né, de coração, que é o Botafogo, e às vezes a gente acaba tomando pedrada aqui por noticiar uma coisa que as pessoas não querem ouvir, né, como, por exemplo, um comportamento inadequado de um treinador na hora de lidar com essa situação, uma possibilidade de saída, e aí a gente lê algumas coisas que são complicadas, né, que vocês ficam inventando, vocês ficam trabalhando com especulação, vocês estão trabalhando em cima de achismo e vocês são irresponsáveis. Na verdade, não tem responsabilidade nenhuma, nem no caso do Luiz Castro, que aconteceu há 1 ano e meio, e nem agora nesse caso, que se tem uma apuração fidedigna de um caso que não é uma novidade quando se trata de portugueses no futebol brasileiro. E eu não falo nem só de Luiz Castro e Arthur Jorge, é só você pegar Jorge Jesus do Flamengo, o próprio Abel Ferreira, que é um cara que fica aí no Palmeiras durante muito tempo, teve uma situação de flerte com o Al-Sadd do Catar. O Vitor Pereira, né, que falou que a sogra estava doente, que ele não ia pegar clube nenhum. 2 semanas depois ele estava acertado com o Flamengo. Então, português é meio assim, né? A gente já percebeu isso. E a situação é essa, né, rapaziada? O Al Rayyan, né, de fato, deve pagar a multa rescisória para o Botafogo, né, que deve girar em torno de, na cotação, entre 12 e 14 milhões de reais. Né? Portanto, o Botafogo ele basicamente vai recuperar a grana, né, que vai ter que gastar nos bônus, né, de valorização para o Arthur Jorge pelos campeonatos que ele conquistou. E, enfim, eu vi algumas opiniões aí, algumas são até válidas, embora eu discorde, né, sobre valorizar. O Botafogo não valorizou o Arthur Jorge. E eu discordo, eu acho que a bonificação, né, quando você dá um bônus de premiação pelos feitos, você está valorizando. Você não está valorizando propriamente no aumento salarial no primeiro momento, mas você está valorizando dando um bônus. É basicamente isso. Isso foi acordado antes do contrato. Quando o staff, né, o empresário, né, o agente do Arthur Jorge, da comissão técnica, se sentou com a diretoria do Botafogo lá atrás para resolver essa situação, ficou acordado dessa maneira. Ó, cara, vamos firmar um vínculo de 1 ano, renovável por mais 6 meses, dependendo das metas, né, com as bonificações, caso o Botafogo alcance os objetivos de ser campeão brasileiro, né, de ser campeão da Libertadores também. E com o tempo a gente vai conversando sobre possibilidade de renovação ou não. Né? Então, assim, não dá para dizer que não é uma valorização, embora não seja uma valorização de renovação contratual logo de cara. E assim, cara, de verdade, eu acho que dá para separar as coisas. Brownie, eu vejo muita gente que tá de fora, né? Alguns, sei lá, cara, o cara é torcedor do Flamengo, o cara é torcedor do São Paulo, o cara é torcedor do Cruzeiro, ele tá chegando aqui de paraquedas, naturalmente ele vai comentar. Cara, mas não tem por que vocês ficarem chateados com o Arthur Jorge. É uma proposta muito boa, é o Catar, o cara vai ganhar 3, 4 vezes mais que ele ganha no Botafogo, é um dinheiro muito bom. É lógico, cara, ninguém nega isso, né? Ninguém tá falando que deixar o Botafogo... Gente, a gente não tá no primeiro período do século XX, que o futebol era por amor, né? Não tem isso, cara. Pô, futebol é trabalho, é negócio, sabe? Assim, da mesma maneira que o Arthur Jorge deixou o Braga para vir para o Botafogo, ele pode deixar o Botafogo para ir para o Al Rayyan ganhar dinheiro. Isso cara, sim, é a coisa mais normal do mundo. Ninguém está reclamando propriamente disso. Agora, o que se faltou no Arthur Jorge nessa reta final foi postura adequada. Postura, só isso. A começar quando ele inicia suas conversas com o Al Rayyan na possibilidade de sair, e a informação que eu tenho é de que ele já estava palavrado para sair, há meses, tá? Ou seja, na reta final ali, o Botafogo concentrado para jogar Libertadores brasileiro. Pô, mano, o cara já de malas prontas. Até aí, beleza, né? Porque o cara pode fazer o que ele quiser, né? Negociar com quem ele quiser enquanto ele estiver trabalhando. O importante é ele executar o trabalho dele bem feito, e ele executou com maestria. Isso ninguém nega, né? Ninguém tira dele, ninguém apaga a história de que ele foi protagonista nos títulos brasileiros e da Libertadores. A grande questão é, às vésperas de um jogo importante contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O campeonato já estava decidido. Não estava. O Botafogo ainda não era o campeão e precisava se concentrar. Tanto é que colocou o time titular para jogar. Correto? Colocou o time titular para jogar contra o São Paulo. O Botafogo não era o campeão. E 2 dias antes de uma das partidas mais importantes da história do Botafogo no século, que o Botafogo precisava ganhar para atestar o título e ser campeão, sem depender de absolutamente nenhum resultado, precisava pelo menos empatar, mas enfim, não era campeão ainda, correto? Ele deu uma declaração dizendo que o futuro dele estava incerto, que ele e a comissão técnica estavam esperando uma valorização, que ele queria ver essa valorização por parte do John Textor, que ele queria se reunir com o John Textor. Pô, irmão,
Desculpa, isso é uma atitude de quem tem 15 anos de idade, não de um treinador consagrado de quase 50 anos, né? Pega o telefone e liga pro cara, pô. Você é campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, esteve com ele em todas as comemorações, festa do título, avião, trio elétrico. Porra, o que custava bater nas costas do cara e falar, pô, irmão, tá na hora de a gente conversar, né, sobre a renovação. Moral, você tinha mais que qualquer um pra fazer isso. Acabou de ser campeão de uma Libertadores de um brasileiro em 8 dias. Porra, sim, mais moral que você eu acho que ninguém ia ter, né, meu irmão? Sim, difícil, bem complicado, né, se pensar em algo diferente disso. Mas não, né, preferiu fazer isso em entrevistas. E obviamente desagradou o John Textor, obviamente desagradou a diretoria do Botafogo, obviamente desagradou a assessoria do Botafogo, que no momento de comemoração, né, o Arthur Jorge ele foi tão individualista que ele não pensou em caras que estão trabalhando no Botafogo. Cara, tem gente lá, irmão, assessoria, né, pessoal da comunicação, funcionário. Pô, irmão, tem gente que tá lá há 20 anos esperando esse momento, esperando essa semana. E aí na semana mais importante, né, cara, em que tudo tinha que ser felicidade, alegria, comemoração, festa, ele teve que fazer essa galera se preocupar com outras coisas que não vinham ao caso naquele momento, sabe? Então foi muito egoísta, na minha opinião, certo? E aí se fala em valorização, aí depois veio uma matéria muito estranha, agora não me lembro de onde, falando que ele recusou entrar em um carro de luxo e visitar o CT do Al Rayyan quando foi ao Catar. Porra, é óbvio, né? Se ele fizesse isso, era um escândalo. Ele achou que isso é mérito, né? Ele concentrado antes de um jogo contra o Pachuca pelo Mundial de Clubes, é mérito pra cacete, uma coisa incrível ele ter recusado entrar num carro de luxo e ir no CT do Al Rayyan, no momento de concentração para o Mundial de Clubes. O primeiro Mundial FIFA da história do Botafogo. Então, assim, é de fuder, né? Desculpa assim o palavrão, mas, porra, não tem condição, né? E aí o Botafogo solta uma nota oficial muito bem feita, muito bem escrita, falando: Arthur Jorge já foi valorizado, ele é o técnico do Botafogo, ele tem contrato até o fim do ano, ou seja, o Botafogo não tinha que pensar em valorização até aquele momento. Tem gente comprando esse barulho até agora. Não, o Botafogo deu mole de não valorizá-lo. Não mole nada, cara. Porra, ainda mais com essa postura, né? Se antes o Botafogo já não tinha a obrigação de valorizar, imagine com uma postura dessa. O cara colocando em xeque a concentração e o foco. O cara, o treinador da equipe, o líder da equipe, colocando em xeque uma concentração adequada contra o São Paulo, colocando em xeque a concentração adequada contra o Pachuca. E há quem diga dentro do Botafogo que esse comportamento, né, essas atitudes, esse perfil, de fato essas atitudes, né, do Arthur Jorge não tenham atrapalhado, né, até que ponto elas não atrapalharam o Botafogo justamente além do cansaço, né, nas quartas de final contra o Pachuca, né, enfim, muito se fala nisso também. E aí depois do Botafogo, mais uma vez, pedir, trate internamente os assuntos, quer falar alguma coisa? Ligue pro John Textor, quer falar alguma coisa? Fala com o Tairo, quer falar alguma coisa? Fala com o Pedro Martins, que agora tá no Santos, mas enfim, com o Alessandro Brito, com quem quer que seja. O Botafogo, assim, acho que moral o Arthur Jorge tinha mais que qualquer um para tratar de algum assunto internamente. Óbvio. Pô, cara, quero renovar e aí, não vai fazer nada, tal. Preciso pra imprensa? Preciso para a ESPN nas vésperas de um jogo contra o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro? Precisa ficar dando informaçãozinha para matéria de jornal? Para quê? E aí ele, assim, aí o pessoal comentou aqui: Brownie, deixa o Arthur Jorge em paz, é momento de férias. Eu falei, pô, mas ele não tá se deixando em paz? Se é momento de férias e o cara não quer falar sobre futuro agora, vai para as férias, porra. Se intoca num canto com a família dele, com a esposa, e não dá entrevista pra ninguém. Recusa as entrevistas, fala: ó, gente, agora não posso falar, porque tá rolando uma situação meio delicada e eu não quero falar nada. Mas não, abria a boca, foi pra Rádio de Portugal falar que não sabia se ia ficar, que o futuro era incerto, que ele só ia decidir em janeiro, e não tinha essa de decidir em janeiro, irmão. Aí é mais um egoísmo da parte dele. O clube que abriu as portas pra ele, porque há 7, 8 meses ninguém sabia o nome dele aqui no Brasil, né? Ninguém conhecia, e é aí que eu quero chegar. É um cara que, porra, se ele já tá decidido há muito tempo a ir embora, porra, já tá inclinado a ir embora, pô, cara, avisa, seja honesto. Era muito mais fácil ele ter, após o título brasileiro, né, Botafogo e São Paulo, ou depois do Botafogo e Pachuca, ter virado ou falando: gente, acabou meu ciclo no Botafogo, tá se encerrando, vai chegar uma proposta aí, e valeu.
Cara, ninguém ajudou. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria ia falar, valeu, irmão, concretizou tua missão, foi campeão da Libertadores brasileiro, mas com tudo isso que ele fez, atrapalhando inclusive o planejamento do Botafogo para a próxima temporada, não tendo consideração com o planejamento que o Botafogo precisa ter para o próximo ano, honestamente, não tem como não dizer que esse cara só pensou nele. Assim, eu acho que as coisas não se apagam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? Muito se fala no Luiz Castro, mas o Luiz Castro ele abandonou o barco ali no meio da temporada, no meio do ano. Quando o Botafogo ainda não tinha conquistado nada. O Arthur Jorge, todo mérito, ninguém apaga o que esse cara fez. O cara chegou em abril, precisando ganhar jogos ali. Irmão, é ganhar ou ganhar na Libertadores para não ser eliminado. O cara ganhou tudo, foi pro mata-mata, conseguiu dar consistência para o time, competitividade para a equipe, ganhou jogos importantes, tomou a ponta do Campeonato Brasileiro, chegou na Libertadores, matou o Palmeiras, matou o São Paulo, matou o Peñarol, o Botafogo foi jogando bonito, tendo o melhor futebol do continente, foi assumindo a ponta do Campeonato Brasileiro. O último jogo que o Botafogo tinha perdido, tirando a partida contra o Pachuca, tinha sido contra o Juventude, em agosto, irmão, em agosto. Esse sistema defensivo do Botafogo, essa linha de zaga, se você pegar aí John, Vitinho, Barbosa Bastos e Alex Telles, irmão, essa galera não tomou gol, não sofreu gol. Isso é impressionante. O último gol que o Botafogo sofreu com Bastos e Barbosa juntos, gol de bola rolando, foi contra o Palmeiras em agosto, Libertadores. Olha isso, cara. Olha o sistema defensivo, olha a consistência que o Arthur Jorge deu, defensivo e ofensivamente, pro time, cara. Sim, não tem o que falar. Qualquer técnico, eu diria que 99% dos treinadores, quando o Gregori foi expulso, tá? 99% dos treinadores, quando o Gregori foi expulso, lá na Argentina com 30 segundos, teriam tirado ou o Igor Jesus ou o Savarino e teriam colocado o Danilo Barbosa ou o Tietê. Teriam fechado a casinha e o Botafogo talvez tivesse perdido o título. Ele foi analisando o jogo, ajustou ali, ó. Cada um faz uma função, agora o ajuste é esse e vamos ver como é que vai dar. O Danilo ficou aquecendo, o Arthur observando, ele viu, tem jogo desse jeito. O Botafogo foi campeão pelo peito que o Arthur Jorge teve. Claro, pela qualidade do Luiz Henrique, pela perseverança do Alex Telles, pela jogada do Júnior Santos, pela consistência defensiva de quem ficou em campo ali, pelo Marlon. É óbvio, o Almada. Mas o Arthur Jorge, cara, comandou essa galera para não soltar esse título. Isso não se apaga, irmão. Não se apaga. O Arthur Jorge está na história do Botafogo. Mas ele está na história. Ele não vai ser idolatrado. Isso é um fato. Se hoje, né, a gente tinha ali, você pode ver o... eu tenho um amigo meu, né? Um amigo meu, ele tava com um dos meus melhores amigos, cara. Ele tava com a foto do Arthur Jorge beijando a taça de papel de parede de telefone dele até ontem. Tirou. Botou o Marlon Freitas, botou o Bastos. Né? É aquilo. Arthur Jorge é um cara que ele vai ser lembrado como treinador do Botafogo, parabéns, maneiro, mas pelas atitudes dele, sabe, pela própria falta de tato dele para lidar adequadamente com essa situação, ele sai sim pela porta dos fundos e, ao meu ver, acaba desgastando um pouco sim a sua imagem. Pode ser que um dia isso se resolva, cicatrize, ele pode até voltar para o Botafogo um dia, né, sem problema, mas nesse momento sim. Foi muito infeliz, foi muito vaidoso, foi muito egoísta, na minha opinião, mas isso não apaga a história dele pelo Botafogo. E agora começa a busca do John Textor por um novo treinador, um novo comandante. O John já estava dando como certa a saída, né? A gente já tinha falado isso aqui, alguns, né, não acreditaram. O John vai buscar um novo treinador e é aquilo, voltando. Há 8 meses a gente não sabia quem era Arthur Jorge. Não sabia. Majoritariamente, a gente não sabia quem era Arthur Jorge. Não sabia. O Botafogo vai buscar um novo comandante e vamos ver se vai dar certo. Correto? O processo não depende de um nome, graças a Deus. Certo? O próprio John Textor publicou uma certa alfinetada nas suas redes sociais na madrugada de ontem para hoje. Os verdadeiros homens-chave, né, as pessoas-chave do Botafogo, estão aqui para 2025 e postou uma foto com os funcionários do Botafogo. É isso, rapaziada. Vida que segue. E agora, Carlos Leirias vai ser o técnico do Botafogo, do time sub-23 nas primeiras rodadas do Carioca, e o Botafogo vai tentar buscar, naquela sua maneira, o Botafogo geralmente demora bastante para contratar novos treinadores, tá? O Botafogo demora bem
né? O John Textor é um cara que ele tem ali um pente fino correto, adequado, um filtro minucioso para buscar novos comandantes. Geralmente isso demora ali um mês, mais ou menos. Embora daqui a um mês a gente tenha esse desafio na Supercopa do Brasil. E é isso. Eu até gosto, cara, de ir como subestimado, ir como azarão. Se o Botafogo ia chegar lá de peito estufado, né, para jogar contra o Flamengo, contra o Racing, agora o Botafogo tem que se reconstruir em termos de comando. E eu acho isso até interessante, honestamente falando. Valeu? E vambora. Dia 14 o time se reapresenta, tomara que com um técnico novo já definido. E a gente vai apurando quem podem ser esses nomes ao longo dos próximos dias. Um abraço, tamo junto e fui. Vamos aproveitar que esse ano é mágico e nada pode tirar o nosso sorriso do rosto.